Questão 74 da prova do CFS, segunda turma de 2021. Era uma questão que falava sobre máquinas térmicas e ciclo de Carnot. Diz o seguinte: ciclo de Carnot, proposto no século XVIII pelo físico e engenheiro Nicolas Leonard Sadi Carnot, consiste em uma sequência de transformações gasosas na qual uma máquina térmica operando entre duas fontes térmicas alcança rendimento máximo se operar em um ciclo totalmente reversível, independentemente da substância utilizada. Considerando o ciclo de Carnot para um gás ideal, assinale a alternativa correta. Ele mostra aqui quais são os ciclos, né? De estado 1 para o estado 2 para o 3 para o 4 e 4 volta para o estado 1, representando de fato um ciclo, onde os estados inicial e final são iguais. E ele dá as opções aqui embaixo. Ele já dá até a resposta aqui, porque a gente tirou do site da Escola de Especialistas, tá? Mas a gente vai analisar a teoria a partir da aplicação prática. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o ciclo de Carnot ele é composto por duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas. O que está representando na curva aqui de 2 para 3 e de 4 para 1 são as duas isotérmicas. Então, nós temos aqui as isotérmicas, representadas aqui, e temos duas adiabáticas, representadas aqui no ciclo de 1 para 2 e de 3 para 4. Então, aqui temos aqui as adiabáticas, certinho? Estamos aqui identificando as quatro transformações, duas a duas, como que acontece. Isotérmica, para quem não se lembra, é uma transformação gasosa onde a temperatura ela não varia, ela é constante. Então, nessa isotérmica aqui de 2 para 3, nós temos uma temperatura constante T1. E na transformação de 4 para 1, nós temos uma outra isotérmica, ou seja, com a mesma temperatura, sem variar no valor T2. Outra coisa que a gente repara é que T1 é maior que T2. Quando a gente vir duas isotérmicas representadas, a que está mais acima é a que está com a temperatura maior, a que está mais abaixo é de temperatura menor. O ciclo de Carnot ele ocorre numa máquina térmica. E quando a gente estuda máquinas térmicas, a gente sabe o seguinte, que tem uma fonte quente que cede calor para o gás e ele executa uma parte em trabalho e outra parte desse calor ele se perde e vai para a fonte fria. Ok? Dito isso, nós temos aqui a fonte quente e a fonte fria. Na fonte quente, nós teremos aqui representada a situação de T1, a temperatura maior. E na fonte fria, nós teremos aqui a temperatura T2, que a gente vê aqui nas transformações de 4 para 1. Bem, acabamos de ver o que vem a ser essas isotérmicas. E essas curvas adiabáticas? Curva adiabática é aquela em que não há troca de calor. Podemos dizer que o calor ele é igual a zero. Então, nesse primeiro caso, de 1 para 2, a gente está tendo uma compressão adiabática. Bem, dito isso, a gente já pode começar a analisar, no caso prático aqui, as hipóteses da questão. Opção A. Entre os pontos 1 e 2, a energia interna do gás aumenta. Então, vamos analisar. Antes disso, a gente precisa relembrar qual equação que representa a energia interna do sistema. ΔU, ou seja, variação da energia interna, é igual ao calor cedido menos o trabalho realizado. Então, se eu tenho, no caso aqui, entre o ponto 1 e o ponto 2, nós temos aqui passando da fonte fria, T2, para a fonte quente, com uma temperatura T1, nós temos que a variação da energia interna do sistema aumenta, porque ela é proporcional. Quando a gente pensa em energia interna, a gente está pensando em grau de agitação das partículas ali. E necessariamente o grau de agitação tem a ver com a temperatura, ou seja, se eu tenho ΔU maior que zero, eu posso dizer que a temperatura está aumentando. Dessa forma, de 1 para 2 eu tenho que ΔU é maior que zero, ou seja, essa já é a questão correta. Mesmo assim, a título de aprendizado, vamos analisar as outras opções. Entre os pontos 2 e 3, o gás cede calor para a fonte fria. Então, temos aqui, entre os pontos 2 e 3, o gás cede calor para a fonte fria. Olha, a gente tem que avaliar o seguinte, nesse momento que nós estamos aqui, na isotérmica T1, nós estamos na fonte quente, ou seja, não há comunicação com a fonte fria. Nós estamos nessa etapa aqui da fonte quente fornecer calor para o gás. A gente ainda não teve comunicação com a fonte fria. Então, a gente não pode dizer que entre os pontos 2 e 3,
o gás cedeu calor para a fonte fria. Então, não é uma questão correta. Letra C. Entre os pontos 3 e 4, o gás rejeita calor para a fonte fria. Bem, entre os pontos 3 e 4, que nós vemos aqui, há uma transformação adiabática, cujo calor ele é igual a zero. Então, se o calor é igual a zero, não há que se dizer em rejeitar ou receber calor. O calor é igual a zero, então podemos dizer também que essa não é uma questão correta. Por último, letra D, entre os pontos 4 e 1, o gás recebe calor da fonte quente. Novamente, nós temos que analisar o seguinte, que entre os pontos 4 e 1, nós temos uma temperatura constante que está aqui, ó, na fonte fria, sem nenhuma ligação com a fonte quente. Então, a gente não pode dizer que o gás recebe calor da fonte quente. Na verdade, ele está relacionado somente com a fonte fria. Por essa simples razão, também não é uma questão correta. Desta forma, a gente analisou de forma reversa, aplicando na prática a teoria e aprendendo a teoria a partir da prática, como resolver essa questão. Espero que vocês tenham compreendido. Se ainda permanecerem dúvidas, não deixe de colocar nos comentários que terei imenso prazer em ajudá-los. Não deixe de curtir o vídeo se gostou e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas conheçam o conteúdo do Ilha Física. Um abraço e até a próxima questão.